A Polícia Federal prendeu hoje o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, por suspeita de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Foi na 35ª fase da Operação Lava Jato. O ex-ministro está sendo levado da sede da Polícia Federal em São Paulo para o aeroporto de Congonhas. E quem está acompanhando o deslocamento é o repórter César Galvão. César, boa tarde para você. Boa tarde, Evaristo. Boa tarde, Sandra. Nós acompanhamos agora o momento que antecede a ida do ex-ministro Antônio Palocci para Curitiba. Este avião da Polícia Federal já está parado aqui no setor de embarque há mais de 1 hora. As portas estão abertas, a tripulação já está por ali e nós temos a informação de que uma van com a escolta de uma viatura da Polícia Federal chegou há pouco aqui no aeroporto de Congonhas. Estão nela Branislav Contic, Juscelino Antônio Dourado, que foi preso em Campinas, e Antônio Palocci, o ex-ministro, que foi preso hoje cedo na região dos Jardins, aqui próximo ao centro de São Paulo, por volta das 6 da manhã. Ele foi levado para a sede da Polícia Federal de São Paulo. Por volta de 12h30, ele deixou a sede da Polícia Federal em direção ao aeroporto aqui de Congonhas, de onde o avião deve decolar já no começo da tarde. A informação que nós temos aqui é que essa van com os 3 presos já está aqui no aeroporto e deve se aproximar do avião a qualquer momento. Evaristo. Muito obrigado, Galvão. Antônio Palocci é suspeito de receber propina da Odebrecht, como mostra a reportagem de Ana Zimmermann. O ex-ministro Antônio Palocci foi levado para a sede da Polícia Federal em São Paulo no início da manhã. Ele estava num apartamento na capital paulista. Na casa de Palocci, em Ribeirão Preto, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão. Numa planilha apreendida no início do ano, no setor de operações estruturadas da Odebrecht, aquele que, segundo a polícia, era destinado ao pagamento de propina, havia um codinome, italiano. As investigações desvendaram que se tratava de Antônio Palocci. Por isso, a operação de hoje foi batizada de Omertá, o código de silêncio da máfia, que, de acordo com a Polícia Federal, também existia no setor de propina da Odebrecht. Para a Força Tarefa, as planilhas são evidências de que o grupo do ex-ministro Palocci recebia valores desviados de forma reiterada. Essa planilha, na verdade, ela consiste numa conta corrente que Antônio Palocci Filho, que representava o seu grupo político, o Partido dos Trabalhadores, tinha com a empresa Odebrecht. Foram identificados mais de 128 milhões de reais pagos ao PT e aos seus agentes, incluindo Palocci, entre 2008 e 2013, quando ainda havia um saldo de 70 milhões de reais. Os investigadores dizem que não se tratava apenas de doações eleitorais. Para o juiz Sérgio Moro, era uma espécie de conta corrente informal do grupo Odebrecht com agentes do Partido dos Trabalhadores. No decreto de prisão, o juiz diz que surgiram provas de que o ex-ministro era responsável pela coordenação dos recebimentos, por parte do seu grupo político, de pagamentos ocultos feitos pela Odebrecht. De acordo com as investigações, Palocci interferiu em pelo menos 4 esferas diferentes. Em contratos com a Petrobras relativos a sondas para a exploração de petróleo no pré-sal, o ex-ministro teria repassado detalhes da licitação para Marcelo Odebrecht, ex-presidente do grupo Odebrecht, antes que ela fosse lançada. Palocci também teria atuado em relação a uma medida provisória em 2009 que traria benefícios fiscais para a Odebrecht. A polícia cita um e-mail de Marcelo Odebrecht dizendo que o italiano pediu para encontrá-lo. No e-mail, Marcelo imagina que seja por terem entrado em acordo e que antes da reta final se alinhariam quanto à contrapartida. A medida provisória acabou sendo vetada pelo ex-presidente Lula. Em outro e-mail, Marcelo Odebrecht informa a diretoria do grupo que segue em contato com o italiano e pede aos executivos outras formas de compensação, abrindo assim um menu de vantagens tributárias ou com a Petrobras. A polícia também cita a interferência de Palocci em financiamentos do BNDES para obras da Odebrecht em Angola e no Brasil. Evidenciou-se também, e aqui é importante que há registros no celular de Marcelo Odebrecht de 2012, de reuniões com Antônio Palocci Filho, período em que ele já não ocupava nenhum cargo na presidência, de ministro, nenhum cargo formal, em que seriam tratados na sede da consultoria da empresa de Palocci, na qual Marcelo fazia presente, temas como o ProSub, o Programa de Desenvolvimento de Construção do Submarino Nuclear, e da construção da Arena Corinthians.
Na planilha também consta um débito de R$ 12.400.000 com a sigla IL. Segundo os investigadores, essa anotação significa que o dinheiro foi usado para a compra de um terreno onde seria construído um prédio para o Instituto Lula. Palocci teria participado das negociações para a compra. O terreno chegou a ser comprado, mas a obra acabou não saindo. Nas anotações do celular de Marcelo Odebrecht, há uma menção ao prédio novo em 2010. A relação deste imóvel com o ex-presidente Lula é reforçada, segundo o juiz Sérgio Moro, pela apreensão de um projeto arquitetônico no sítio em Atibaia, usado por Lula. De acordo com a polícia, foram quase 30 encontros pessoais entre Palocci e executivos da Odebrecht em lugares reservados. Quem ajudava a agendar estes encontros era Branislav Kontik, apontado como braço direito de Palocci, que também foi preso temporariamente. Ele marcava reuniões, ele conversava com o Marcelo, eles trocavam informações sobre o terreno, passava recados para Antônio Palocci Filho sobre o assunto do petróleo não está indo bem. É óbvio que os dois atores sabem do que eles estão falando. Na intermediação do pagamento de propina, atuou Juscelino Dourado, outro assessor de Palocci, também preso hoje. O Juscelino tinha uma função, principalmente em 2009 e em 2010, de intermediar os pagamentos, receber esses pagamentos. A gente ainda está apurando se todo esse valor foi para Juscelino, se foi para Antônio Palocci Filho, se foi para outras pessoas. Ao todo, os policiais cumpriram 45 ordens judiciais em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. O advogado de Palocci nega qualquer ilegalidade. O ministro da Fazenda tem que ter uma interlocução permanente com o setor empresarial, com a cadeia produtiva do Brasil, para que se estabeleçam as políticas públicas para cada um dos setores. Hoje, se um ministro, se um agente do Estado conversa com alguém da iniciativa privada, já é suspeito de praticar crime. José Roberto Batoc, o advogado de defesa de Branislav Kontik, disse que ainda não conhece os motivos detalhados da prisão, mas diz acreditar que seu cliente não fez nada que violasse a lei. A empresa Odebrecht informou que não vai comentar o assunto. A assessoria do Partido dos Trabalhadores pediu que procurássemos o tesoureiro da campanha do PT de 2010, José de Filipe Júnior, que não atendeu às nossas ligações. A Petrobras informou que está colaborando com as autoridades e que seguirá buscando o ressarcimento dos prejuízos causados contra a empresa. A assessoria de imprensa da ex-presidente Dilma Rousseff declarou que todas as doações de campanha foram feitas de acordo com a lei eleitoral e que a ex-presidente não autorizou pedidos nem pagamentos de empresas em contas não declaradas à Justiça. O BNDES não retornou os nossos contatos e nós não conseguimos falar com a defesa de Juscelino Dourado. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, negou hoje que tenha sido informado previamente da operação dessa segunda-feira. Ontem, ele disse que haveria a Operação Lava Jato esta semana. Numa entrevista hoje de manhã em São Paulo, Alexandre de Moraes disse que falou de forma genérica, porque a Lava Jato vai continuar enquanto houver necessidade. Em Curitiba, antes da entrevista coletiva sobre a prisão de Palocci, o delegado da Polícia Federal, Igor Romário de Paula, integrante da Força Tarefa, leu uma declaração negando que o ministro tenha sido informado e que, nos casos em que sua atuação seja necessária, é sugerida ao ministro da Justiça a permanência dele em Brasília, mas sem repassar detalhes das ações.